Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Na aula de hoje falaremos sobre periféricos. Afinal, o que são esses tão falados periféricos? Os periféricos nada mais são do que aparelhos ou placas de expansão que enviam ou recebem informações do computador. Em outras palavras, podemos dizer que é qualquer equipamento ou acessório que esteja conectado ao computador. Você já deve ter percebido que no computador existem portas USB. Atrás, na frente, se for um notebook, as portas USB podem ser do lado ou atrás também. Então, nessas portas USB, normalmente você consegue conectar periféricos, como o teclado, o mouse, como a gente vai ver mais na frente. Existem outras conexões também, além da USB, que você consegue conectar alguns periféricos. Isso a gente vai ver mais na frente. Existem três tipos de periféricos. Quais são? Os periféricos de entrada, os periféricos de saída e os periféricos de entrada e saída. Ah, mas será que eu repeti aqui? Ué, entrada e saída? Não, você vai ver que existe esse tipo aqui, é específico, tá? E a gente vai ver a diferença entre o de entrada e o de saída. Os periféricos de entrada são equipamentos que enviam informações para o computador. Como assim enviam informações para o computador? São, por exemplo, equipamentos conectados ao computador com a função de enviar dados para ele. Por exemplo, o teclado. O teclado é um tipo de periférico de entrada. Os periféricos de entrada que podemos ter como exemplo são teclados, como eu já falei, mouses, tá? Que também você não consegue extrair informação do computador através do mouse, somente enviar, por exemplo. Quando você clica, você envia um pulso, tá? Elétrico para a porta USB, e esse pulso elétrico o computador entende como uma informação, que é o clique. Scanners, que são as digitalizadoras, não confunda digitalizadora com impressora multifuncional, tá? Digitalizadora só tem a função de enviar fotocópias ou scanners ou digitalizações, né, de documentos para o computador. Ele não imprime nada. Temos também os joysticks, tá? Se você não sabia o que era joystick, hoje você vai ficar sabendo. O joystick é esse carinha aqui, ó. Ele é um controle utilizado nos videogames, tá? No console. E os microfones também. Existem outros periféricos de entrada, mas eu só vou citar esses aqui para ficar claro na sua cabeça, tá? Então, quando você pensar em periféricos de entrada, saiba que são todos os periféricos que fazem com que a informação entre no computador. E os periféricos de saída, o que são? Bom, como vimos que os periféricos de entrada são equipamentos que transmitem informação de fora para o computador, os periféricos de saída é justamente o inverso. A informação sai do computador, a informação é extraída do computador, ou seja, a informação sai do computador para o usuário. Quais são os exemplos de periféricos de saída? Monitores. Ah, João, mas como assim ele transmite informação para fora? Sim, o que você vê aqui é a informação que está dentro do computador. A partir do momento que ele transmite isso para você, ele está transmitindo para meio externo, tá? Impressoras, ou seja, a informação ela sai em forma de papel. Caixas de som, que no caso é para transmitir áudio. Existem ainda os fones de ouvido, nesse caso aqui são headsets, tá? Ou headphone, como queira. Existe alguma diferença. O headset é aquele que tem um microfonezinho e o headphone é só esse aqui, tá? Esse aqui é um headphone, que no caso aqui não tem microfone. E tem também os projetores que eu coloquei aqui. Os projetores, algumas pessoas podem conhecer como data show. São aqueles equipamentos que você normalmente vê em apresentações com os quais os apresentadores apresentam seus slides para um público grande. Qual é a diferença então entre periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída? Não é a mesma coisa? Não. O periférico de entrada e saída, ele abrange justamente as duas funções. Veja as setinhas. Eu coloquei aqui para ficar fácil de visualizar. Eles são equipamentos que têm a função mista, ou seja, tanto transmite informação para o usuário quanto para o computador. Quais são os exemplos de periféricos de entrada e saída que existem?
Eu vou dar alguns exemplos para você fixar na sua cabeça, tá? Por exemplo, o primeiro da lista aqui são as telas touchscreen. O que são telas touchscreen? São telas sensíveis ao toque. A tela do seu celular, por exemplo, é um dispositivo de entrada e saída, tá? Através dele, você consegue ver a informação e você consegue interagir com ela. Os gravadores de CD e DVD, tá? Hoje muito menos comum nos notebooks, mas ainda existem. Então, através do gravador de CD ou leitor de CD, aí no caso você tem que ver se ele é gravador e leitor, tá? Se ele for só leitor, ele não vai ser periférico de entrada e saída. Se ele for gravador e leitor, então sim, ele é periférico de entrada e saída. Por quê? Quando você põe um CD lá para tocar uma música, né? O computador está lendo aquela informação, então a informação está vindo de um meio externo e está entrando no computador. E quando você grava, por exemplo, tem uma quantidade de fotos que quero colocar no CD, antigamente o pessoal fazia muito isso, hoje em dia o pessoal usa mais pendrive. Mas vamos supor que eu queira pegar essas fotos e gravar um CD para ficar guardado. Então aí eu estou fazendo justamente sentido inverso, tá? É uma saída de dados. Existem também os pendrives, que são mistos. Por exemplo, tanto você pode colocar informação no computador como tirar através do pendrive. Os discos rígidos, pessoal, disco rígido é isso aqui, tá? São aqueles HDs. Se você ouvir falar HD, lembre-se disso. Por que HD? Hard disk. Ou, na tradução literal, disco duro. E as impressoras multifuncionais. Nesse caso aqui, a impressora não é só de um dispositivo ou um periférico de saída. Por quê? Além dela fazer com que a informação saia do computador através da impressão, a informação também entra no computador através da digitalização, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro e até a próxima aula. Tchau!